Olá, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu estou super feliz de estar aqui conversando com vocês. Afinal de contas, para mim é uma realização ter esse espaço para compartilhar informações, esse novo espaço. Para quem não sabe, eu já produzo conteúdo há um certo tempo no Instagram, @dra.marianeventura. Vou aproveitar para fazer a propaganda, então não deixem de me seguir. Assim como, antes de eu começar a me apresentar, eu vou pedir o like de vocês, o comentário, curtam, compartilhem esse vídeo, porque ele foi feito com muito carinho e estou me aventurando nesse novo espaço justamente porque eu percebo que a divulgação de conhecimento de uma forma simples, descomplicada e acessível para todo mundo é transformadora. E é justamente sobre isso que eu vou falar com vocês hoje, sobre a minha história em relação a cannabis. Eu sempre recebo essa pergunta, toda segunda eu abro caixinha de perguntas no meu Instagram. As pessoas me perguntam, como é que você começou a prescrever? Como é que você se interessou sobre o tema? Aí eu resolvi gravar esse vídeo, contar um pouco minha história de uma forma resumida. Esse registro, de certa forma, também inspirar vocês para conhecerem mais sobre o tema. Eu vejo assim, que o conhecimento ele é transformador. Assim, de fato, eu era uma pessoa que eu não sabia sobre as possibilidades medicinais da cannabis. Não sabia, até 2017. E eu fui para um evento que aconteceu, assim, contextualizando. Eu me formei na UFBA, na Universidade Federal da Bahia, entrei em 2013 e em 2017 eu estava em casa olhando meu e-mail e eu recebi um e-mail institucional falando que aconteceria um evento sobre cannabis medicinal na minha faculdade. Eu falei, como assim? Uso medicinal de maconha? Eu nunca ouvi falar sobre isso. E o que aconteceu? Eu me inscrevi de curiosa, fui pro evento e para mim, assim, foi uma virada de chave. Eu percebo que eu era uma pessoa antes e depois daquele momento a minha vida ela se transformou. Foi um evento organizado pelo CEBRID, que é um centro de referência sobre estudos em relação a substâncias, assim como em relação a cannabis. Tem um pesquisador muito famoso chamado Elisaldo Carlini, recomendo vocês pesquisarem. E nesse evento foi falado sobre esse saber científico, teve também uma questão politizada em relação a esse tema da cannabis, porque não tem como a gente desvencilhar a ciência e a política, não tem como. E pra mim, assim, eu falei, caramba, aquela planta que até aquele momento eu tinha aquela visão de senso comum de ser algo que faz mal pro cérebro, que destrói, assim como eu tinha aquela visão também conservadora, eu vou trazer esse termo mesmo, porque eu estudei numa faculdade conservadora, meus professores, queiram ou não, a maioria reproduzem esse tipo de pensamento, de que era uma droga que destrói seu cérebro e ponto. E naquele momento eu conheci uma planta com diversas potencialidades, assim como um sistema endocannabinoide que tem no nosso corpo, que depois eu posso conversar com vocês mais sobre, que é um dos maiores sistemas do nosso corpo. E como assim na aula de fisiologia não se falava sobre isso? Assim, eu fico revoltada que, infelizmente, eu vejo assim que atualmente a universidade vem abrindo mais espaço cada vez mais, as públicas, as particulares, mas ainda assim são espaços escassos em relação a esse tema de cannabis, de uso medicinal da cannabis, infelizmente. Mas, o que aconteceu? Naquele momento de 2017, eu realmente vi, poxa, essa planta ela é muito potente. E aquilo ficou na minha mente, aquela semente foi plantada. Em 2020, eu me formei. Eu me formei, gente, em fevereiro e a pandemia logo depois começou. Imagine, eu me formei na pandemia, basicamente isso. E a pandemia, obviamente, foi um processo que mudou toda a nossa dinâmica de vida. E nesse processo, eu acabei conhecendo uma associação chamada Cannab, que estava naquele evento de 2017, vejam só. E eu falei, caramba, tem uma associação aqui em Salvador, vou mandar e-mail para eles, vou tentar me voluntariar para trabalhar, para conhecer mais sobre o tema, estudar, aprender. Mandei um e-mail para eles, eu fui super bem acolhida. Eles me passaram diversos materiais. Na época tinha muito menos do que hoje, assim, cerca de 5 anos, a diferença que eu vejo em relação a cursos, a materiais totalmente diferente. E naquela época eu comecei a estudar por aqueles materiais, assim como, com o tempo, eu comecei a atender. E nesses atendimentos eu era supervisionada, discutia com outros médicos um pouco mais experientes sobre o tema. E eu comecei a aprender muito, assim, me interessar e falar, caramba, nunca ouvi falar sobre essas coisas.
E outro fator foi que realmente quando eu ia dando seguimento ao acompanhamento daqueles pacientes que tinham questões, por exemplo, relacionadas à ansiedade, dor crônica, transtorno do espectro autista, epilepsia refratária, entre outras doenças, eu via que a coisa funcionava, que a vida das pessoas era transformada. Realmente eu via crianças muitas vezes usando diversas medicações sem controle, desacreditadas, não só essas pessoas, mas também até seus familiares, seus cuidadores. Você vê a vida da pessoa sendo transformada. Aquela criança parando de ter convulsão, parando de ter aquele comportamento agressivo, agitado, aquela pessoa que sofria de dor, vivia travada, conseguindo fazer coisas simples do cotidiano, desde cuidar da sua casa até fazer um passeio no shopping. E aí foi um momento que eu percebi que realmente essa planta é muito poderosa e ela muda a vida das pessoas. E outro fator foi realmente me identificar com uma pessoa negra, porque a história da cannabis tem total relação com a história do povo preto. Foi uma planta trazida aqui para o Brasil através dos negros escravizados. Ela também resistiu esse tempo todo. Se a gente pensar, tem cerca de um século de proibição, ela vem resistindo. Atualmente nós temos algumas leis que permitem o acesso à planta, mas ainda de fato não é legalizado. A gente precisa de muito mais avanços legais. Então a gente vê como o povo preto, ele tanto sofreu todas as consequências do proibicionismo, sofreu e sofre, melhor falando, porque ainda é um processo contínuo, e assim como não é honrado pelo fato da gente ter uma construção de um novo mercado da cannabis que nós não temos tanta inserção do povo preto. É algo assim a se refletir sobre. Pois bem, voltando aqui, comecei a prescrever, percebi a mudança na vida das pessoas e em 2021 eu me vi quase num processo de burnout. Imagina, uma pessoa que se formou na pandemia, começou a trabalhar vendo pessoas morrerem, porque queira ou não, eu trabalho em UPA, eu trabalho em posto de saúde, eu também trabalhava como voluntária na cannabis, de certa forma. Naquela época eu ficava tentando ocupar minha mente com diversas coisas, fiz um monte de curso. E aí nessa eu comecei a me ver com sintomas de ansiedade, pontos gatilhos, muita dor assim no final do dia, com muita dor. Além disso, começando a ficar com insônia, muita irritabilidade. Eu falei, não, tá na hora de eu me cuidar. Entrei em contato com uma amiga que é médica, a gente conversou, ela me prescreveu, eu comprei meu produto, um óleo de CBD, e vi a transformação acontecendo na minha vida. E a partir daquele momento, realmente a planta começou a totalmente fazer parte da minha vida, me ajudar em diversas questões da minha saúde, do meu bem-estar. E assim, para mim é uma paixão também mudar a vida das pessoas através do meu conhecimento. Eu tenho cerca, na verdade mais que isso, gente, eu já devo estar chegando nos 3.000 pacientes nesses 5 anos, assim, de diversas faixas etárias, idosos, adultos, pessoas com diversas condições de saúde, de muitos lugares do Brasil. Isso é muito legal, porque esse trabalho, de certa forma, permite que a gente conheça diversas realidades do Brasil. Eu sou muito honrada e grata por isso. E, assim, meu principal motivo para continuar a trabalhar com cannabis, a produzir conteúdo sobre o tema, é porque eu vejo que o conhecimento ele é transformador. Naquele momento, lá em 2017, ele me transformou, ele realmente, assim, me mudou totalmente. Eu ia para um evento, eu me tornei outra pessoa. E eu sinto que quando eu produzo conteúdo, eu atendo as pessoas, eu estudo sobre o tema, eu estou também tendo um impacto na sociedade e não só transformando a vida daquelas pessoas, mas honrando a minha ancestralidade de pessoas pretas que sofreram e sofrem as consequências relacionadas a todo o proibicionismo de uma planta que é relacionada à cultura preta. Eu me sinto também como honrando esses meus ancestrais. E é isso, gente. Essa é a minha história resumida. Eu espero que vocês tenham gostado. Há 5 anos eu trabalho com cannabis e me apaixono cada dia mais que eu estudo sobre o tema, assim como produzo conteúdo há 3 anos no Instagram e estou me aventurando aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, não deixa de deixar seu joinha, comentar, compartilhar. E no próximo vídeo eu estou pensando em falar sobre os passos para se obter o tratamento com cannabis. Mas eu só vou falar sobre isso se realmente vocês interagirem comigo por aqui, tá bom, gente?
Então, um beijão. Eu agradeço muito por todos vocês na minha vida.